Videoaula ADMH, movimentações de estoque. As movimentações de estoque são aquelas popularmente conhecidas como compra, requisição, baixa de consumo, transferência. O ADMH tem 12 movimentações de estoque diferentes. Para você conhecer cada uma delas, eu sugiro para você que dá uma olhadinha no manual, aqui em movimentações de estoque, que há aqui um descritivo sobre cada uma dessas movimentações. E aqui ao final você tem até um gráfico que te ajuda a entender um pouco melhor qual a relação de cada movimentação com o fornecedor, com o cliente, com os setores, tendo sempre como eixo principal desse processo o almoxarifado. Bem, mas eu quero falar também aqui um pouquinho sobre a forma de trabalhar com movimentações no ADMH. A primeira coisa que eu quero observar com você é que quando você vem aqui no menu Movimentações, você pode escolher a movimentação que você quer trabalhar. E você pode também colocar também Seleção de Movimentações. Se eu colocar Seleção de Movimentações, eu vou ter que vir manualmente e escolher a movimentação que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu estou aqui em baixa de venda. Quais são as minhas baixas de venda em aberto? Eu não tenho nenhuma, mas concluída. Eu tenho já 4. Esse status de concluída ou em aberto é importante você entender, porque você pode ter movimentações, vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu posso ter aqui movimentações de compra, que, vou pedir aqui todos, eu tenho aqui uma compra, que ela, quando aparece o chequezinho, é porque ela já está fechada. Então o status dessa aqui é concluída, está concluída. Pronto. Se eu pedisse compras em aberto, ele não iria me listar nenhuma. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, numa nova compra, vou pedir aqui uma nova compra e vou vir aqui, colocar aqui um fornecedor 1 e vou aqui adicionar nessa compra, por exemplo, copo descartável. Eu vou comprar aqui 3 copos descartáveis ao valor de R$ 1,90 e vou confirmar. Bem, quando eu faço a confirmação dessa compra, ele está aqui em negrito, em vermelho, porque eu comprei mais caro que da última vez. Bem, o meu custo antes era R$ 1,80, eu comprei ele aqui a R$ 1,90. Bem, mas eu quero mostrar para você uma outra coisa. Eu vou colocar aqui nota fiscal e um número qualquer, só para a gente fazer o teste. A diferença principal que você vai ter no ADMH são 3 situações diferentes. A primeira é que aqui você tem a possibilidade só de salvar. Ou seja, eu tô, por exemplo, com 50 itens para poder ser cadastrado na minha compra e eu só tive condições de fazer esse primeiro. Eu venho aqui e clico em salvar. No dia seguinte, olha, está aqui em aberto, eu entro nela e continuo o meu processo. Quando eu terminar, eu posso clicar em concluir. Uma outra questão importante também é que eu posso ter lá no meu parâmetros, teve uma videoaula específica sobre parâmetros do módulo estoque, definir, por exemplo, que eu quero uma autorização para compra. Ou seja, a compra só vai poder ser feita se tiver autorização. Aí o que significa? Que eu posso até salvar, mas que eu teria que solicitar uma autorização para poder concluir. Então, isso faz com que você possa ter algumas pessoas que façam um processo maior de digitação, mas tem alguma pessoa em especial que faz a autorização do lançamento para conferir todos esses valores. Bem, aqui eu preciso preencher ainda a parte do valor. O valor total precisa aparecer aqui. Então, eu estou aqui com o meu valor total de R$ 5,70. É uma maneira da gente evitar assim, grandes erros de digitação. E vou clicar em concluir. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar em concluir. Olha o que ele vai dizer: compra não autorizada. Eu vou ter que vir aqui, ou essa pessoa que vai autorizar, uma pessoa que tem que ter a permissão lá no cadastro do usuário. Eu posso te mostrar aqui, o cadastro de usuário. Vou pegar aqui esse usuário, vou vir aqui no módulo estoque. E aqui, autorizar compra. Essa pessoa tem essa permissão, tá vendo? Bem, então eu vou clicar aqui em autorizar. Vou definir qual é o usuário, vou colocar a senha dele e a partir de agora essa compra está autorizada, autorização pelo supervisor.
Mas se eu vier aqui e fizer alguma mudança, essa autorização já cai. Mas caso não, eu vou clicar em concluir. Ela aqui agora está filtrando as compras em aberto. Se eu processar aqui de novo, não aparece mais nenhuma, porque eu acabei de concluir ela. Agora eu vou pedir concluída. Agora sim ela aparece aqui, ó. E aparece até aqui com um detalhezinho de que houve uma autorização. Alguém autorizou essa compra. Eu posso entrar aqui e ver os detalhes que estão relacionados a isso. Eu posso ainda aqui também transformar essa compra em requisição. De repente eu fiz uma compra e essa compra praticamente é toda para um setor específico e eu não quero agora ter que redigitar a requisição. Eu transformo ela em requisição e já envio para o setor que eu preciso. Posso também fazer uma cópia. Às vezes eu fiz duas compras muito semelhantes, uma na semana passada e uma nessa semana. Eu pego a da semana passada, faço uma cópia, ajusto um ou dois itens que eu preciso ajustar e facilmente eu consigo fazer uma compra. Uma outra questão também que eu posso é partir para uma devolução de compra, tá? Que seria uma outra movimentação. Eu teria que vir aqui em estoque, movimentação, devolução de compra e criar uma nova. Mas como geralmente a devolução tem uma origem em uma compra específica, eu posso também clicar aqui em devolução e ele entende que eu vou partir para uma devolução de compra. E aí, de repente, eu clicando aqui em devolução, ele já transformou em devolução de compra e eu posso excluir aqueles itens que eu não estou devolvendo e manter só o que eu estou devolvendo. Bem, você tem assim várias possibilidades de fazer, de tratar essas questões da movimentação. Uma outra dela também que você pode trabalhar é que quando você vem aqui num pedido e você faz um novo pedido, o pedido é o único que nesse contexto todo não é uma movimentação. Então, assim, cuidado para você não fazer um pedido e depois procurar o item, o insumo no estoque. Assim, ele só vai entrar no estoque se for uma movimentação efetiva e não um pedido. Mas o pedido está aqui porque ele faz parte de uma intenção de compra, né? Então, estou comprando aqui, ó, 12 latinhas a 1,15. Ele está entendendo que para esse produto aqui, ó, eu já tenho o valor unitário, o valor total, e eu vou fazer aqui agora uma confirmação. Eu tenho saldo desse produto no frigobar e no restaurante. Tá? Ele não me deu aqui nenhuma visão de compras anteriores, apesar de eu já ter compras anteriores, mas é porque é para outro setor. Se eu viesse fazer aqui uma compra e fosse direcionar ela direta para o frigobar, e eu viesse adicionar aqui um insumo, vamos pegar novamente esse refrigerante, ele agora já poderia me dar aqui, ó, uma visão de compra para esse insumo. Só que, detalhe, ó, não tem compra no almoxarifado. Então, ou seja, sempre a referência das últimas compras, elas vão estar ligadas a essa referência do almoxarifado. Por isso que é importante você, no processo de lançamento, estar sempre lançando os valores certinhos e tal, para que você possa ter um histórico bacana de todas as suas compras. Aqui, ó, nesse caso, eu não tenho compras anteriores. O que eu tenho aqui, na verdade, são ajustes de entrada que eu fiz para a implantação. Então, não considera como compras. Vamos aqui confirmar. Ok. Então, aqui eu vou agora digitar 12 e vou concluir. Tá? Se eu entrar aqui agora nos pedidos, ó, eu não tenho pedido em aberto, eu tenho pedido concluído. Mas o pedido concluído não significa que é uma compra, significa só que eu já terminei de lançar ele. Mas agora esse pedido chegou. Quando esse pedido chegou, eu posso aqui, ó, transformar em compra. Agora sim é uma compra, eu digito aqui o valor para poder confirmar e concluo. Ó, vou precisar autorizar. Aqui eu estou no meu exemplo, com uma ideia errada da autorização, porque o mesmo usuário que está utilizando é o mesmo que tem a permissão para poder autorizar. O indicado é que você faça um filtro de que usuários específicos possam autorizar. E agora eu vou concluir. Pronto, está feito.
Então, esse pedido está concluído, no sentido de que ele já foi todo completado, e agora eu tenho aqui na minha seleção de compras, ó, uma nova compra, que é essa aqui dos 12 reais. Se eu entrar aqui novamente numa compra, e eu agora pedir aqui para poder fazer a compra de determinado insumo, por exemplo, aqui o refrigerante, ele agora vai me mostrar ó, que eu tenho uma compra, das minhas últimas compras, uma delas do fornecedor 1, eu comprei a R$1. Isso me ajuda a ter uma referência e até me dá uma referência que, vamos supor que ele quer me vender a R$1,05. Né? Desculpa, quantidade 12 ou 24, valor R$1,05. Aqui, ó. Quando eu faço isso, olha o que ele está me dizendo aqui, ó, que houve uma variação de 5% em relação às últimas compras, ou seja, eu estou comprando mais caro dessa vez. Isso vai fazer também com que nessa minha compra eu tenha aqui um probleminha ó, dele aceitar aqui a minha nova compra e mostrando em negrito, em vermelho, para que eu possa perceber que houve essa variação no valor da compra. Uma questão bastante interessante que você pode ter também é que você pode, de repente, não ser tão rigoroso na questão da autorização das compras, por exemplo, mas você pode vir aqui em útil, cadastro de usuários, e trabalhar nas permissões para esse usuário aqui, você trabalhar para ele aqui uma autorização específica. Ó. Você pode trabalhar para autorizar um pedido com aumento de custo. Então, ou seja, você pode fazer com que determinado usuário, quando for fazer uma compra que ela tiver um aumento de custo, só seja autorizado pelos usuários que tiver essa permissão. Então, de repente, se ele vai fazer uma compra convencional, não tem problema, ele vai conseguir clicar em concluir. Mas quando ele for fechar uma compra que houve aumento de custo, ele vai precisar de autorização para justificar por que daquele aumento. É uma maneira assim bastante prática de você conseguir filtrar esses aumentos. Bem, vamos avançar aqui. Eu quero falar das principais movimentações, mas eu vou excluir dessa minha análise a transformação de insumos, que vai ter uma videoaula específica. Ajustes de entrada e de saída, você já pode acompanhar pela videoaula de estruturação do estoque. A baixa de consumo, a gente já falou sobre ela. E os estornos, tanto o estorno de compra, como de requisição, como estorno de baixa de consumo, eles são uma operação inversa, aumentando o estoque em relação às operações anteriores. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra e ela acrescentou no meu estoque 12 latas de refrigerante, se eu fizer uma devolução, ela vai reduzir do meu estoque essa quantidade de refrigerantes. Vamos então concluir aqui essa compra. Eu quero te mostrar ainda que uma outra possibilidade, que é a seguinte, às vezes numa compra você teve um frete, por exemplo, né? Esse frete foi 15... Eu vou colocar aqui valores pequenos, já que eu estou trabalhando de uma conta pequena, eu tive um frete aqui de R$8. Poder também trabalhar abatimentos, então eu tive um valor líquido agora de R$ 33,20. Eu tenho a opção também de fazer algumas observações justificando esses valores e também tenho condições de criar a duplicata. Eu posso dizer que essa compra foi parcelada, por exemplo, em 2 vezes e confirmar aqui e digitando o valor total da compra, eu confirmo a compra e vou clicar aqui em concluir. Lembrando que eu estou sem autorização, então é melhor que eu já pedir logo a minha autorização. Aí eu pediria autorização, o supervisor ou o gerente viria e me dava autorização e eu viria aqui em concluir. Bem, está feito a compra. Eu queria mostrar para você essa mesma compra que a gente fez novamente. Então foi essa aqui de R$ 33,20. Né? Essa compra ela vai me dar aqui uma visão clara, onde eu posso aqui visualizar o valor líquido, que ela vai me mostrar direitinho. Ó, na verdade, esse produto ele custou R$ 1,05 o valor unitário, mas como o valor líquido dele foi R$ 33,20, então, na verdade, na prática, ele me saiu a R$ 1,38.
Ou seja, o sistema pega o abatimento, o acréscimo e o abatimento e ele distribui proporcionalmente para cada insumo. Então você consegue individualizar esses valores no próprio insumo. Tá? Você também tem condições aqui de entrar, ó, através desse atalho, entrar no insumo e vir aqui ver o saldo nos setores, as cotações desse insumo, se há produtos relacionados a esse insumo, e até se tem insumos agrupadores relacionados a ele. Toda essa parte de saldo de insumos e de acompanhamento de compras e movimentações de estoque, todas elas vão vir no final, finalizar aqui ó, em saldo de insumos, onde você consegue acompanhar o saldo de cada insumo. E aí você consegue também, por exemplo, pegando aqui, por exemplo, o caso do refrigerante, vou pegar aqui no caso do frigobar, você consegue pegar o detalhamento de cada movimentação. Então, todas as movimentações que você faz no sistema, você pode vir na ficha Kardex e olhar uma por uma. E você dando um clique duplo sobre essa movimentação, você entra justamente no formulário onde você lança os itens, você pode ver cada situação. Então, ou seja, dentro de uma visão ampla, você pode entrar aqui no saldo dos insumos. No saldo do insumo, você vai ser levado a ficha Kardex, e na ficha Kardex você vai ser levado à própria operação em si. Ó. Nós voltamos aqui naquela operação do refrigerante, que nós compramos 24, mas que o valor líquido foi 33,20. Bem, eu estou aqui te mostrando algumas características do processo de movimentação de insumos no ADMH. Eu quero só aproveitar para a gente finalizar ainda a seleção de movimentações e falar um pouquinho sobre alguns campos aqui. Então, eu posso filtrar o setor, eu posso pegar aqui a movimentação inicial e final, tá? E uma questão importante, sempre que você for fazer uma movimentação, seja ela de compra, seja qual for a movimentação, que você for definir aqui a data de movimento, essa data de movimento ela é uma prévia, porque o movimento oficial é o movimento do caixa que você está aberto no momento. Então, por mais que eu faça uma compra aqui, coloque aqui dia 8, dia 9, na hora que eu for fazer a conclusão dela, ele vai sempre utilizar como data de movimento a data do caixa atual. Essa é uma necessidade porque, como nós estamos trabalhando com o estoque médio, né, ou seja, você vai gerando o custo a cada movimentação, é preciso que sempre uma movimentação nova seja depois da última efetuada. Então, você tem que ter toda uma regra de movimentação para que você possa ter esse saldo e esse custo médio dos seus insumos. Bem, por hoje é só, essa é a movimentação de estoque do ADMH.